Hoje o Nicão aqui tá cansado, hein? Ele tá ofegante porque tá amanhecendo muito cedo. A gente faz a caminhada bem cedinho, mas tá amanhecendo antes das 5 da manhã. E já tá aquele mormaço, aquela sensação de calor. Seguinte, esse vídeo é uma reação à recente declaração do Papa em relação à homoafetividade. E em primeiro lugar, eu digo que nós precisamos quebrar a visão romântica, idealista a respeito da religião. Muitas vezes, pessoas se escandalizam com determinadas figuras religiosas porque ainda tendem a confundir religião com fé e espiritualidade. Porém, estas coisas não são sinônimos perfeitos. Via de regra, religião não tem muito a ver com o evangelho. Essa foi a dinâmica desde os dias de Cristo e perdurou por todos os demais séculos. Um outro ponto para nós entendermos é de que, por mais que o povo de Deus esteja espalhado nas mais diferentes frentes religiosas do mundo, existe povo de Deus em todo o canto da terra, em toda a denominação religiosa, inclusive fora dela. Embora o povo de Deus esteja espalhado, portanto, existe muito povo de Deus na Igreja Católica. A grande verdade é que o catolicismo é a maior apropriação cultural de todos os tempos. O catolicismo é a maior apropriação cultural da história. Roma é um império. A tendência é nós olharmos o catolicismo, a Igreja Católica, como uma religião tão somente. Mas não. É um império que empreendeu a maior apropriação cultural da história, se apropriou do cristianismo. Mas é um império. E o Papa é um imperialista. Especialmente esse Papa, sendo um jesuíta, todos os seus passos são milimetricamente calculados para o engrandecimento do poder romano, do poder papal. A função primordial de um jesuíta é a expansão do Império Romano. Na primeira fase, Roma se assemelhou aos impérios antecessores: o Império Macedônico grego, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, Assírio, o Império do Egito. Mas, na sua segunda fase, Roma se revestiu de prerrogativas cristãs, mas continua sendo império. De maneira que nós não devemos nos escandalizar quando o chefe máximo do Império Romano, se apropriando de prerrogativas cristãs, faz declarações desse tipo. Isso está em total conformidade com um sistema político-religioso que tem como grande ênfase e missão ser engrandecido na terra. Então não me escandaliza isso. Não é algo que deveria também te escandalizar, porque não é um parâmetro de espiritualidade e fé cristã, mas é um parâmetro de imperialismo. Imperialistas agem assim. Então tudo isso que nós estamos vendo é tão somente o desdobramento natural de um império buscando se atualizar mediante as mudanças sociais, culturais da geração em que vivemos. Então esse líder, ele está se portando da maneira mais coerente, tendo em vista que ele faz parte de um grande império com já mais de 1000 anos, desde que a Roma fez a transição para a Roma dos Papas, passou da Roma dos Césares para a Roma dos Papas. Isso já tem mais de 1260 anos. Na verdade, 1798 completou 1260 anos, então já tem aí 1400 anos de história. É um império longo e precisa se atualizar.
fazer novos conchavos, novas alianças, novas frentes para manter-se como império. E, especialmente no que diz respeito às leis, o profeta Daniel já havia predito de que a especialidade do Império Romano na sua segunda fase, ou seja, na fase religiosa, seria justamente mudar as profecias e mudar as leis. Essa é a especialidade. O catecismo romano, em comparação com a lei descrita em Êxodo capítulo 20, é uma prova cabal da inclinação de Roma como império religioso de mudar as leis de Deus para ostentar-se como se fosse o próprio Deus na terra. Então todas essas coisas só escandalizam quem não estuda a história e quem não se atenta àquilo que já foi profetizado, tanto por Daniel quanto por João na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse. Tudo isso já está predito, não há nada novo debaixo do sol, não há uma surpresa nessas declarações, mas tão somente a constatação de que tudo está se cumprindo, o tempo está próximo e é necessário nos arrependermos e buscarmos viver em conformidade com os mandamentos de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 13 e 14, apresenta um grave contraste entre aqueles que são marcados pelo selo da besta versus aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mais claro do que isso, impossível. O grande clímax da história, nós estamos hoje passando por um momento muito peculiar. Obrigatoriedade de várias formas. Está sendo instaurada uma cultura de manada. Obrigatório uso de máscaras. Obrigatório, tem projetos aí para obrigatoriedade de vacina. Coação de ir e vir. Algumas leis que são, assim, muito irrazoáveis, né? Impedir pessoas de caminhar ao ar livre em praças públicas ou praias, né? Enfim, estamos vivendo um tempo bastante peculiar e tudo isso criando uma cultura de manada. E é nesse momento que precisamos entender, beleza, usar máscara, ok, restringir este ou aquele ambiente, ok. A própria Constituição, na verdade, já prevê de que nós somos livres, mas nem tanto assim. A liberdade constitucional, ela é muito restrita. O artigo 5º, no inciso 8, diz que nós somos livres para liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade religiosa, exceto se invocarmos essa liberdade para nos eximirmos de responsabilidade imposta a todos. Ou seja, a mesma Constituição que garante direitos também restringe individualidades. Então nós não somos tão livres assim. Mas o ponto é, estamos chegando no momento em que precisaremos definir se vamos obedecer aos mandamentos de Deus ou obedecer à tradição humana e às conveniências humanas. Então, nesse instante, não tem papa, não tem reverendo, não tem pastor, não tem líder religioso, não tem César, não tem Hitler, não tem nenhuma outra autoridade acima da autoridade divina. E nesse primeiro momento, estamos lidando apenas com questões de ordem de debate, apenas está ainda num âmbito muito superficial. Já está ocorrendo alguns tipos de contratempos, inconveniências, mas nossa vida ainda não está em risco. Mas chegará um momento onde nossa vida estará em risco. E aí mais importará obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o cenário que está se montando e é para onde aponta o horizonte profético. Então, meu amado e minha querida irmã, é o momento de nós realmente nos posicionarmos. E entendermos que não devemos nos agitar porque este ou aquele fez algum tipo de declaração, porque tudo isso já foi profetizado. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele nos disse que a volta de Jesus viria depois que houvesse uma apostasia e fosse revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentará no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E como disse Jesus, enganando, se possível, os próprios eleitos. Tudo isso já foi predito, portanto vamos nos preparar e avançar pela fé, porque o justo viverá pela fé. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tudo isso aumenta o engajamento e a relevância no conteúdo para que chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe, fique na paz. Eu vou seguir meu rumo aqui, mas apenas para... Vou seguir rumo agora, mais um parênteses, apenas para não gerar ruídos. Eu não dediquei tempo nesse vídeo para falar do óbvio. Ou seja, é óbvio que Deus ama todo e qualquer ser humano. A Santa Ceia, na qual Jesus lavou os pés, incluindo Pedro, que o negaria pouco tempo depois, e Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata, é a expressão máxima de que Deus ama tudo e todos. Então é redundante e óbvio dizer que Deus ama pessoas, inclusive aqueles que se encontram em situações que são contrárias à vontade dele. Deus ama, Deus perdoa, Deus chama, Deus convida ao arrependimento. O apóstolo Pedro escreveu em sua carta de que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, muito pelo contrário. Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, para não chover no molhado, eu não dediquei tempo para falar sobre essa realidade. Mas que fique registrado nesse vídeo. Deus ama você. Independente das escolhas que você faça, Deus ama você.